Se a gente for voltar para a história da igreja, especialmente lá na Idade Média, também conhecida como a Idade Escura, a gente percebe que os cristãos e todas as pessoas que queriam ouvir a mensagem não tinham oportunidades como essa, né, de reunir-se, ainda mais com muitas pessoas. A perseguição por causa da verdade era tão intensa que impedia o ouvir e o falar da verdade. E mesmo assim, o amor à verdade era tão grande que rejeitava o medo de perder a liberdade, de perder as posses e de perder a própria vida, por amor à verdade. Os cristãos da Idade Escura, eles apreciavam tanto as Escrituras que uma simples folha de um pedaço do Evangelho, ou quer que seja das cartas, ou de qualquer outra parte da Bíblia, era tão apreciada mais do que a própria vida. E mesmo escondidos, sujeitos a sofrer pena, terríveis e até morte, eles tinham um amor tão grande pela verdade, quando recebia o que conhecia, vivia, aceitava e Cristo entrava em suas vidas. E sempre quando eu vou estudar com os irmãos, eu sempre gosto de lembrar disso. Da facilidade que nós temos do acesso à palavra de Deus, a oportunidade que nós temos de aprender e muitas vezes não aproveitamos. Bom, Marquinhos, nessa época, o povo era chamado os valdenses. Os valdenses. Que escondia a palavra de Deus debaixo de alguns lugares onde era muito oculto e aonde também podia ser penetrado com as suas próprias mãos e descobrir aqueles bilhetinhos que os valdenses faziam. Em época de aflição, em época de perseguição, os valdenses fizeram isso e venceram. É verdade. Nós temos privilégios, irmãos. Ainda mais hoje, na nossa época, que o conhecimento nós temos antigamente, uma página da Bíblia já era motivo de grande felicidade, alegria e transformação de caráter até. E hoje em dia nós temos toda a Bíblia, temos todo o espírito de profecia, temos o apoio através dos escritos dos pioneiros e não agimos de acordo com a luz que nós temos. Parece que a igreja precisa da perseguição, né, para poder despertar nele o interesse real pela palavra de Deus. Davi disse que ele se alegrava tanto na palavra do Senhor que o meditar nela era de dia e de noite. Então, o que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã é que os irmãos se apeguem mais, dêem mais valor às oportunidades, à palavra de Deus, aos testemunhos, que são o poder de Deus para a salvação de todos os que eles têm. Amém. Nós vamos estudar sobre esse tema aqui. Eu tentei colocar o mesmo tema que os irmãos vêm seguindo aí, o juízo na profecia. Vocês podem colocar assim também para seguir o mesmo protocolo dos temas apresentados antes, que sempre vem o acontecimento de acordo com a profecia. Chegou a hora do juízo, mas vocês podem colocar o juízo na profecia, tá? É a mesma coisa. Nós vamos estudar um pouco nesta manhã sobre o juízo. E para os irmãos que conhecem esse juízo que nós vamos relatar nesta manhã, é o juízo investigativo. Nós sabemos que o juízo é dividido em
várias partes, né? Tem o juízo do justo, o juízo dos ímpios, e tem aquele julgamento final lá, né? Que na verdade é só a aplicação da sentença final, né? Executivo, né? Nós vamos, nesta manhã, estudar um pouco sobre o juízo investigativo. Nós vemos aí, segundo o que os irmãos têm apresentado, que esse juízo ele teve início em 1844, na profecia dos 2.300 tardes e manhãs. Né? Terminaria ali em 1844 o trabalho feito pelo nosso sumo sacerdote no lugar santo, e em 1844 passaria a iniciar o trabalho no lugar santíssimo. E, consequentemente, começaria o juízo investigativo. É desse juízo que fala Apocalipse 14, versículo 7, né? Bem conhecido, que é a mensagem do primeiro anjo, os irmãos bem conhecem, que diz assim: temei a Deus. Eu coloquei de uma parte do versículo para frente, né? Mas os irmãos podem acompanhar que tem o aparecer do anjo. Logo depois fala assim o anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes. Exato. Nós estamos estudando sobre a mensagem do terceiro anjo. Nós sabemos que o temer a Deus e dar-lhe glória envolve a aceitação da justiça de Cristo em nós, em todos os aspectos da vida. Por que a igreja tem tanta preocupação de colocar diante dos irmãos a pureza de vida, a santificação? Quer seja no vestuário, quer seja na alimentação, nas palavras, no comportamento, no ambiente em que nós vamos frequentar. Todos os aspectos da vida envolvem glorificar ou não a Deus. Sede santos porque eu sou santo. Essa é a única exigência. Exatamente. Então, temer a Deus e dar-lhe glória só é possível refletindo o caráter do Senhor. Esse ato de dar glória só é possível quando nós nos assemelhamos a Cristo no caráter. Agora, por que é necessário o povo do advento, o remanescente, ter uma vida totalmente santificada diante do Senhor e diante das pessoas? Porque chegou a hora do juízo. Quando foi que foi dada essa mensagem? 1844. Hein? Se a gente for analisar, profeticamente acompanhando os acontecimentos, nós vamos perceber que nós estamos atrasados na mensagem. Né? Ainda estamos na fase do juízo investigativo. Mas ainda temos oportunidades. Né? É igualmente pensar como estava sendo pregado ontem sobre a questão do sair da cidade. Né? Está escrito que nós estamos atrasados mais de 100 anos. Né? Imagine hoje. Né? Então, essa mensagem ela foi dada lá no início do juízo investigativo, né, para que o povo se preocupasse com o tempo em que estivesse vivendo e pudesse cumprir os requisitos exigidos lá no sistema do santuário terrestre. Que o dia da expiação era um momento especial, como Isaías fala no capítulo 57, versículo 15. É o momento de estar com o coração contrito, para que Deus possa habitar neste coração. Contrito, arrependido, convencido de suas falhas e convencido e convertido segundo o caráter de Cristo. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Foi mencionado também um texto aqui que os irmãos puderam acompanhar, que lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, é a mesma mensagem que é descrita aqui por João. O resumo de tudo é: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Se eu não me engano, foi o Maurício que mencionou sobre a comparação desses dois textos, temer a Deus e dar-lhe glória, ou temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se você quer entender o da glória, eu leio
O versículo de Eclesiastes 12, 13. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque é o dever de todo homem. O dever de todo homem que quer alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Até porque nós vamos ter que dar conta dos nossos atos, quer esteja coberto ou encoberto, vai ter que dar conta. Exatamente. É o que fala na sequência aqui do versículo, é o que fala na sequência do versículo lá de Eclesiastes 12, 13 e 14. Porque Deus há de trazer juízo Todas as coisas, todas as coisas, quer seja boa, quer seja má, até as que estão escondidas, que elas sejam boas debaixo do tapete. ou sejam más. Então é momento realmente dos cristãos, aqueles que esperam a vinda de Cristo, entrar num momento de grande preocupação. E fazer uma reflexão de si mesmo. No juízo, só tem duas decisões. Ou nós somos condenados, ou nós somos absolvidos. O juízo é para isso, é para definir exatamente nesses dois resultados. Ou absolve ou condena. Quem não serão os condenados? E quem são os condenados? Eu não sei dizer quem são exatamente apontando para quem. Mas é uma coisa que eu tenho que dizer. Os que não têm um caráter puro, semelhante a Cristo, que estejam em conformidade com a lei de Deus, serão condenados. Então, eu acredito que aqui não exista pessoas que digam que nós não vamos parar de pecar nunca. Porque tem muitos aí por aí afora dizendo que não vai parar de pecar, até Cristo voltar. Então esses, certamente, eu não duvido da palavra dessas pessoas. Se o pastor se levanta, nós vamos pecar até Cristo voltar, eu não duvido da palavra dele, porque os ímpios vão fazer isso. Não é verdade? Às vezes a pessoa fica condoída porque não, o pastor disse que nós vamos pecar até Cristo voltar. Não, nós não, eles. Porque o povo de Deus não vão pecar até Cristo voltar. Porque pecar significa dizer que quebrantou o caráter de Deus. Aquilo que é o padrão, a lei de Deus, que é o padrão do juízo aí. Ó. Então a irmã White ela é clara, né? Eu vou até citar aqui o texto, está lá em Meditação Matinal, Cuidado de Deus, página 110. Para esses que dizem que vai pecar até Cristo voltar, olha só. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podemos deixar de pecar. Essas pessoas que dizem que não pode deixar de pecar estão sentados na poltrona Satanás. Vão ser condenados nesse juízo aí, ó. Então é necessário realmente a gente dar muita atenção para esse assunto, porque esse assunto é de vida e de morte. É assim que a irmã White diz, a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de vida e de morte. E nós só vamos parar de pecar quando Jesus voltar, né? Que nós vamos ser transformados. É isso que eles pregam, é dessa forma. E eu acredito que dessa forma vai estar todo mundo perdido. É verdade. Se você for analisar o que Paulo fala, que Paulo que menciona a questão da transformação lá, diz que aquilo que é corrupto vai se investir de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de mortalidade. A única coisa que é mortal que nós temos é o corpo, né? O que vai ser transformado é o corpo, não é o caráter. Assim diz o Senhor, Isaías 56, versículo 1, guardai o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a se manifestar. Está escrito a respeito do padrão moral que vai estabelecer, vai regrar o juízo. Diz que diante de todos vai aparecer a lei de Deus para que seja comparada com o caráter que formei aqui na terra.
A lei de Deus é um espelho para isso. Nós vamos ver, manter o nosso caráter diante da lei de Deus, como mantemos a nossa visão na frente do espelho para retirar as arestas do nosso cabelo, a mancha do nosso rosto, e é assim sucessivamente. Quando Cristo for manifestado nas nuvens dos céus, com todo o poder e glória, diz que ele vem na glória do seu Pai, né? Com todo o poder e glória, diz que muitos dirão naquele dia. Isaías 25:9, né? Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos uma justiça perfeita, um caráter perfeito. Quem suportará o grande dia da sua vinda? Malaquias ele fala um pouco sobre isso, né? No capítulo 3, né? São aqueles que foram purificados, alvejados e refinados pelo sangue de Cristo. Aqueles que não têm ruga, nem mancha, nem coisa semelhante, mas santa, inculpável. Esta é a igreja de Deus a ser apresentada diante daquele que virá com todo o poder e glória. Quando a justiça de Cristo for manifestada, só ficará em pé aqueles que forem semelhantes a Ele. Por que que o justo, como foi mencionado pelos irmãos, vão desejar a morte? Porque como os israelitas, naquela ocasião que foi mencionada, quando Moisés ficou com o rosto iluminado, estavam em total transgressão. Não conseguiram permanecer olhando para o rosto de Moisés, que era um simples homem. Refletia-se nele a glória de Deus. Agora vão desejar a morte por não ter aproveitado o tempo oportuno de sua vida para santificar a vida e colocar o seu caráter diante da lei de Deus para que fosse aprovado. O povo de Deus que vai receber a Cristo como seu Deus e Salvador, vai reconhecer a Ele quando vir nas nuvens dos céus, é um povo que busca a semelhança do caráter com Ele. Aquele que atenta para o juízo e age com justiça diante de todas as circunstâncias. Como foi mencionado, a justiça é a guarda dos mandamentos. Se eu quero conhecer algo que é justo, eu tenho que recorrer para a palavra de Deus. Quem quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela procede de Deus ou não. Em Cartas 37, 1887, é mencionado a palavra do Senhor dizendo: deve haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu efetuado por Cristo. Porque que é dito pelos adventistas do sétimo dia que a principal doutrina bíblica consiste no santuário. Eu lembro que já ouvi comentários de perguntas assim, né? Qual é a principal doutrina da Bíblia? Ou a principal doutrina do Adventismo? Muitos acham que até o sábado, né? É o sábado. O sábado tem uma colocação especial dentro da lei de Deus como sinal de Deus. Mas a doutrina do santuário é o centro. É a doutrina que guia o povo a entender a verdade e a se colocar no lugar certo para encontrar com Cristo nas mansões celestiais. Amém. A Jeremática ela diz que quando os pioneiros entenderam. A gente disse que quando os pioneiros entenderam a questão da purificação do santuário, eles entenderam a questão da mudança de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844, a atenção deles foi chamada para a questão do sábado, porque eles disseram: rapaz, mas espera aí, santuário, então tem um santuário na terra, tinha um santuário na terra, tem um santuário no céu. No santuário na terra tinha uma lei, estava dentro da arca, então no céu também tem, porque o da terra foi feito de acordo com o do céu. Espera aí, e se a mesma lei então, se a lei da terra é a cópia da do céu, na terra tinha o quarto mandamento, que era o sábado, e no céu também tem esse mandamento. Então, é por isso que a doutrina principal não é o sábado, é o santuário, porque ao entendermos o santuário, nós vemos que naquele serviço, que naquela lei que estava dentro do santuário, que só para pontuar, o motivo da construção do santuário foi a lei de Deus,
O santuário todo foi construído por causa da lei de Deus que foi quebrada. É tanto que o lugar onde ficava a lei de Deus era chamado de Santíssimo. Tinha um pátio, tinha um santo e tinha um Santíssimo. Mas por que era Santíssimo? Porque tinha a lei de Deus, tinha a presença de Deus. E lá estava apontado o sábado. Ao entender o santuário, o pessoal também entendeu o sábado. Não foi entendendo o sábado para entender o santuário. É verdade, todo adventista, na verdade, quando a gente se fala de adventista do sétimo dia, a gente já se referindo a todos que aceitam a guarda do sábado e esperam o advento de Cristo. O povo que vai para o céu é somente o povo adventista. Às vezes alguém pode pensar, onde é que está escrito? Se você não aceitar a verdade sobre o advento, e consequentemente aceitar também o dia do Senhor como dia estabelecido, já que vai ser o ponto principal de controvérsia, não tem como herdar a salvação. Interessante. Hoje, se observar uma questão desse ponto de vista, realmente são os adventistas do sétimo dia vão para o céu mesmo. Não estou falando só a organização adventista, não. Entenda bem. Eu falei os adventistas do sétimo dia. Ele pode estar na Assembleia, na Católica, qualquer um, mas eles têm que aceitar a mensagem do Senhor. Se rejeitar a mensagem do Senhor é questão de morte. Mas o verdadeiro adventista do qual me refiro é esse que aceita a mensagem. Então, todos aqueles que esperam o advento de Cristo, guardando o sétimo dia como um sinal entre Deus e eles, esses certamente serão bem-aventurados. Herdaram a terra, né? Olha, se a gente for recorrer para o santuário celestial, já que a base da doutrinária que nós temos para compreender a verdade, é tanto que os assuntos mais complexos que a gente tem, como Trindade, por exemplo, só pode ser entendido à luz do santuário. Sem entender a doutrina do santuário, não tem como entender, como o Maurício mencionou, nenhuma verdade, inclusive o sábado. Uma vez eu fui colocado na parede por não entender a questão do santuário. Me apertaram, lembrei do irmão, pode me apertaram e eu não conhecia a doutrina. A gente sempre tem mais que conhecer, mas eu não conhecia praticamente nada. Aí eu fui apertado e fiquei apertado, não soltei não. Mas só que Deus, ele faz tudo para o benefício do seu povo. É bom que estimula a gente para estudar, né? Então, se você recorrer para a doutrina do santuário, você vai perceber que o dia da expiação, o dia 10 do sétimo mês, era um dia em que haveria o que no santuário? Uma purificação no santuário. Era um dia que os israelitas entravam num sentimento muito profundo de arrependimento, confissão e abandono dos pecados. Deve haver uma purificação do povo de Deus aqui na terra, como está havendo uma purificação também. Porque o que é que lá no santuário celestial Cristo está fazendo com os nossos pecados? Está intercedendo por nós quando nós nos arrependemos. Ele está derramando sangue para que seja apagado, tirado o pecado do seu povo. Só que tem como Cristo tirar o pecado de lá e o pecado ainda permanecer em mim aqui? Não tem como. Para que Cristo interceda, como Ele está fazendo, em favor de mim e me salve, é necessário que eu aqui também me arrependa. Até porque se eu aqui não me arrepender, confessando os pecados a Cristo e abandonando eles, é impossível que lá no céu ele seja apagado, riscado. Provérbios 28, 13. Os que confessam e deixam, alcançarão misericórdia. Vamos mencionar aqui um pouco sobre o dia da expiação. Levítico 23, 27 diz assim: mas aos 10 dias do sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. O que é afligir a alma? É sentir tristeza pelo seu pecado. É uma humilhação, se sentir tristeza Pelo seu pecado. pelos seus pecados. E não somente a tristeza. O abandono total
o ato de humilhação efetuado pelos verdadeiros judeus consistia em reconhecer o pecado, confessá-los, matar o cordeirinho, confessar diante, em cima do cordeiro ali, confessar os pecados e também haver um completo abandono. Aí o sangue purificava de todo pecado, referindo-se mais na frente ao sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7. Né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Deveria o povo estar no momento de aflição. Aflição não com medo, né? Aflição pela culpa que eles tinham do pecado próprio. E dizer, Senhor, eu estou numa condição que é totalmente perdida. Me perdoe, me purifique, para que o perdão seja real na minha vida. E afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Porque toda alma que naquele dia, mesmo dia, vou repetir de novo, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpadas do seu povo. Vamos trazer essa mensagem para o grande dia da expiação, que iniciou em 1844 e terminará quando a porta da graça se fechar. Extirpado é jogado fora. Jogado fora. Diz que a alma que não se afligisse naquele mesmo dia, precisava deixar para outro dia, era naquele mesmo dia. Ia lá para o monturo para ser queimado lá. Né? Falando de uma forma mais direta, o indivíduo, a pessoa, os israelitas, ou qualquer que fosse, né, porque a salvação não era simplesmente só, exclusivamente para os israelitas, mas os estrangeiros também que aceitavam a mensagem. Aqueles que naquele dia não se afligissem, que não se arrependessem, não sentissem tristeza pelo pecado e não alcançassem do Senhor o perdão, a purificação, eles eram o quê? Extirpado, jogado fora da congregação. Agora isso me traz um pensamento interessante para hoje, nós que vivemos nesse dia da expiação. A gente vai já acompanhar o texto. O que é que eu estou fazendo com a luz que eu recebi? Talvez se eu não tivesse recebido tanta luz eu não estaria tão preocupado. Mas o que é que eu estou fazendo com as mensagens que eu ouvi até hoje? Vamos mencionar aqui. O que é que eu estou fazendo com a mensagem do santuário que eu aprendi até hoje? O que é que eu estou fazendo com a mensagem de saúde que eu aprendi até hoje? O que é que eu estou fazendo com a mensagem do vestuário que eu aprendi até hoje? O que é que eu estou fazendo com o meu templo? Com o templo do Senhor, que é o meu corpo. Isso envolve todos os aspectos da vida. Toda a doutrina que nós aprendemos até hoje, se elas não forem praticadas pelo poder e a graça de Cristo em nós, seremos a mesma coisa. Nós corremos o risco de ser excluídos, extirpados do meio do povo de Deus. E o mais interessante é que nós não percebemos. Quando for decretado e dito pelo juiz de toda a terra, está feito, o povo vão saber que foi decidido o destino de todo mundo? O Senhor saberá e Ele mesmo fará essa obra de eliminação total. É por isso que a igreja, que a palavra de Deus, ela incentiva de uma forma incessante a santidade. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Porque chegou a hora do juízo. Se eu não estiver buscando hoje a perfeição do caráter pela graça de Cristo, eu corro risco. Nós estamos correndo risco de sermos excluídos dentre o povo de Deus. Olha, isso é real quando você analisa o exemplo de muitas pessoas que aceitaram a mensagem com tão grande amor, com tão grande fervor e disposição para viver. Só que os problemas da vida, a família, a esposa, os filhos, o negócio, o trabalho, a igreja, impediu que essas verdades fossem vividas no íntimo do coração. E a gente percebe o quão longe estão
do Senhor. E não? E dizem, falando a respeito do... Falando a respeito da sinagoga de Satanás, que é mencionada lá em Apocalipse, diz que a sinagoga de Satanás é os que dizem ser judeus e não são. Esses que dizem ser judeus não são, dizia com frequência, nós que somos povo de Deus e vocês não são. Mas diz que no dia da glorificação eles vão reconhecer que Deus amou o seu povo. Muitos que abandonam a verdade, eles não têm na consciência, porque a consciência foi cauterizada, que estão afastados do Senhor. Ainda dizem, nós somos israelitas, e vocês que não são. Eu sempre penso numa situação, eu gostaria que os irmãos pensassem comigo aqui, na questão do juízo. A gente tem percebido que a injustiça, mesmo dentro do povo de Deus, a casa de Deus, tem sido feita de uma forma como os judeus faziam no passado. Aqueles que levavam a verdade de Deus, que era visto na vida, porque a gente sabe que muito bem que quando se levantava o próprio povo contra um profeta, ou com os apóstolos, os que foram levantados por Deus, teria que inventar alguma acusação contra eles, porque se fosse analisar na vida, não tinha, como aconteceu com Cristo. Né? Tem gente que era pago para também falsamente. Exatamente. Aí era tido aqueles que viviam a verdade e pregavam a verdade como um povo herético. Aqueles que só tinham um nome, eles eram tidos como um povo de Deus. Eles estavam na transgressão da lei de Deus abertamente e ainda se achava que era povo de Deus. E o julgamento hoje, infelizmente, pelo povo de Deus é desse jeito. Aqueles que querem viver a verdade, santificar o caráter, levar a mensagem para os seus irmãos, é tido como transgressores e é impedido de participar, de fazer a obra, de ter liberdade de expressão e de escolha. O juízo é sem justiça. Eu lembro que sempre quando era mencionado um castigo, os ais para o povo de Deus, uma das coisas que era mencionada sempre era a falta de justiça, ou agir com justiça, com os pobres, com as viúvas, os órfãos. Espera-se justiça, eles aí opressão. Mas há um que julga, e esse não vai esperar que o julgamento seja ditado por um homem ou por uma mulher aqui deste mundo. E esse juízo está sendo efetuado neste momento. É interessante sabermos, a irmã White disse que muitas verdades novas surgiriam nesses últimos dias, e que outras que pareciam, as pessoas tinham esquecido no tempo realmente, né, viriam à tona. E seria exatamente os verdadeiros adventistas do sétimo dia trariam essas verdades. E vocês sabem que o juízo primeiro começa pela casa de Deus. Então primeiro quem vai passar pelo crivo são os adventistas do sétimo dia, começando pelas autoridades máximas delas, pastores, anciãos, etc. Nós não fomos isentos também do crivo. Mas todos nós temos a mesma norma, que vai estar lá no juízo. Lembrando aqui, irmão, falando de sinagogas, né? Só tem 2 tipos de sinagoga, uma de Deus e uma do diabo. Não tem 3 não, Deus sabe, né? Em Apocalipse 3, verso 9, os irmãos conhecem muito bem, dando aqui um paralelo, um reforço nessa questão, né, do juízo, começando pela casa de Deus. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são,
Mas, né? Alguns questionam, pai, Marquinhos não é adventista não, pai. Né? O procedimento do irmão Marquinhos, as atitudes dele mostram que ele é adventista. Aí os caras vêm com a boca e dizem que ele não é adventista. Quem acredita, né? Então é fácil nós sabermos discernir o que é certo do que é errado. Só basta parar para ver. Então o Senhor mesmo vai fazer com os da sinagoga de Satanás, que se diz judeus sem ser, trazendo para nós, né? Se diz adventista, mas não são. Mentiroso. Não vive aquilo que a mensagem manda ele viver. Eis que eu farei que venham. Olha, o que o Senhor vai fazer? Eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Eles vão adorar prostrados. Não é porque temem a Deus e dá glória a Ele, não. É porque eles vão reconhecer que o Senhor ama esses. Tá? Com base nesse Apocalipse capítulo 3, versículo 9, porque Romanos, o apóstolo Paulo lá em capítulo 2, versículo 9, diz que mas é judeu aquele que é no interior, né? No interior. Então, eu sou adventista sétimo dia. Não, tu é no interior? Se tu não é mentiroso. Não é assim? Esse tipo de mensagem o pessoal odeia, irmãos. Acha que a gente está falando mal dos irmãos, né? É porque se não é no interior, não, na verdade não é adventista, irmão. Os que conhecem não guardam. Agora veja só. Isso está em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, né? Agora, irmão White comentando, irmão Marquinhos. Uma pessoa questionou esse ponto, ela disse assim, quer dizer que tu pensas que os que adoram aos pés dos santos, de Apocalipse 3, verso 9, serão finalmente salvos? Estão prostrados ali de joelhos ali, aos pés dos santos, significa dizer que eles vão salvar também? Não. Olha o que a irmã White diz aqui. Aqui eu preciso discordar de ti. Pois Deus me mostrou que esta é uma classe de adventistas. Não, você não é problema. Irmão, está dizendo que é adventista mesmo. É uma classe de profetas adventistas que apostataram. Esses são uma classe pertencente à sinagoga de Satanás que vão prostrar adorado aos pés dos santos. E não dos santos. E não do santo, né, Senhor? E na hora da tentação, que há de vir para provar o verdadeiro caráter de cada um, quem é o verdadeiro e quem é o falso, esses adventistas professos, eles saberão que estão perdidos para sempre. Eles vão ficar cientes disso. Ó. Eles sabem que o juízo já passou por aí e já condenou eles. Eles perseguiram os santos. Os que tinham caráter, procurando buscar assemelhar-se a Cristo. Nessa ocasião eles já vão estar perdidos. Eles já passaram pelo juízo. Isso para sempre. Embora nós sabemos que os ímpios, né, tem um período posterior de 1000 anos para que seja resolvida toda a situação, mas eles já sabem que estão perdidos. Dele já passou. Já passou. Então eles saberão que estão perdidos para sempre e tomados de angústia. Isso aqui é pela angústia, porque vem a angústia sobre eles, a angústia de espírito, e agora se prostram aos pés dos santos em adoração. Isso é simplesmente uma questão não de arrependimento, não porque teme a Deus e quer dar glória a Ele, mas porque sentiu um sentimento de angústia de espírito e agora reconhece que Deus amou aqueles a que eles estavam perseguindo, dizendo que eles não eram adventistas, mas eram os que estavam procurando colocar a vida em ordem, de acordo com o verdadeiro adventista do sétimo dia. Né? Então, para que fique aqui esse conhecimento,
essa informação dos escritos da Ellen White, né? Eles agora se compenetram de que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles que cuja fidelidade eles zombaram com menosprezo, confessando que Deus o amou. É o arrependimento de Judas, né? De Judas. Olha, no grande conflito, na página 489, é comentado a respeito do juízo investigativo ou do grande dia da expiação da seguinte forma: vivemos hoje no grande dia da expiação. Quando ela mencionou isso, estava depois de 1844. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de cada um que afligisse a alma eu não lembrei do texto. Pelo arrependimento do pecado, pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. Estamos hoje no grande dia da expiação. Se a gente for analisar o dia da expiação vivido pelos os israelitas, a gente vai perceber que era um dia de juízo. Era julgado todos os atos da nação de Israel. Como hoje se prega que a expiação foi completa na cruz, né? Como haveremos de estar vivendo no dia da expiação? Né? Exatamente. Uma contradição terrível, né? Hoje nós estamos num momento em que os israelitas se encontravam no grande dia da expiação, que deveria haver uma completa transformação. Como o irmão mencionou, porque haveria de ter naquele momento, no grande dia da expiação, apenas dois tipos de pessoas: arrependidos e não arrependidos, perdoados e não perdoados. Quem não passava por essa experiência de arrependimento, confissão e abandono e a purificação do seu próprio pecado pelo sangue expiatório do Cordeiro que simbolizava Cristo, eles eram extirpados dentro do povo. Somente eram aceitos aqueles que eram verdadeiros no grande dia da expiação. Se nós vivemos hoje também nesse grande dia, nós não seremos diferentes. Eu acredito que até de uma forma maior o nosso julgamento será feito pela questão do conhecimento. Quanta luz nós temos tido a respeito dessa mensagem? E como é que está a nossa vida diante dessa mensagem? Vamos colocar o dia da expiação diante de nós, o exemplo que Deus estabeleceu para que o povo dele fosse purificado, como nós estaríamos diante do juízo. Olha, irmãos, literalmente falando, nós estamos diante do juízo. Olha, assim no grande dia da expiação final, iniciado em 1844 e terminado quando a porta da graça se fechar, que não tem como estabelecermos uma data ou um momento, porque isso está dentro dos segredos do Senhor. Mas desde 1844 para cá, quando começou o juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados ou julgados são os do povo professa de Deus. Quem é o povo professa de Deus? Os adventistas do sétimo dia. Desde a irmã White e os antecessores dela, né, que também aceitaram a mensagem, até o último povo adventista, esse povo está sendo julgado durante este juízo. O julgamento dos ímpios constitui, o irmão mencionou esse texto, constitui uma obra distinta e separada. Depois
que Cristo venha iniciar o milênio, vai ser o momento que vai haver o julgamento dos ímpios. Como o irmão mencionou, entender. Os ímpios lá que não fizeram parte do povo de Deus. O povo de Deus, apesar de a impiedade ter tomado de conta, né? Quando o amor se esfriou no coração, diz que a iniquidade também aumenta, né? Essa é a questão do povo de Deus. O amor esfria, a iniquidade entra no coração e o amor esfria. Que é dito por Cristo lá em Mateus 24. Né? Ao aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, essa mensagem é especialmente para quem? O povo de Deus. Por que esse povo vão ser julgados antes de todos os ímpios? Porque fizeram parte do povo de Deus. Receberam a mensagem, mas não viveram como ela é em Cristo Jesus. A obra de julgamento do juiz investigativo é para julgar o povo de Deus. É para julgar a nós. E ocorre, o julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada. Ocorre por ocasião posterior, durante o milênio. É tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse texto é inspirado em 2 Pedro capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro 4, 17. Que o julgamento ele começa pela casa de Deus. E Pedro fala assim: se o julgamento começa pela casa de Deus, como vai ser aqueles que não obedecem ao Evangelho? É terrível para os da casa de Deus, e para os que não obedecem, é terrível também. O julgamento iniciado em 1844, o famoso julgamento conhecido pelos adventistas do sétimo dia, juízo investigativo, ele se iniciou lá, terminará quando a porta da graça fechar, é para julgar o povo de Deus. É para julgar eu e você. Nós vamos passar por esse juízo. Que privilégio também, irmão. É ser rei e sacerdote. Nesse período, diz a irmã White, que a verdade sobre os homens, na página 287 e 288, diz que durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios, que nessa oportunidade os santos reinarão como reis e sacerdotes diante de Deus. Olha que privilégio. Os que se salvam agora poderão também, agora como rei e sacerdote, estar diante de Deus, agora vendo a situação dos ímpios que se perderam. Não é um privilégio? Pois é, entre as duas ressurreições vai estar essa situação posterior. Né? Julgamento dos ímpios, né? Exatamente. Só um comentário aqui. Eu imagino que muitos se perguntam, esse negócio de juízo investigativo existe? Mas assim, porque geralmente, quando a gente quer entender muitas coisas da palavra de Deus, a gente pode pegar aqui no que se passa no nosso dia a dia. Porque eu vejo muitas pessoas que não são adventistas dizendo: essa conversa de juízo investigativo é conversa furada de adventista, é conversa de herege. Mas aqui, vou falar aqui do Brasil, tem juízo investigativo. Por exemplo, quando a Polícia Federal faz uma investigação, ela precisa da autorização do juiz para ela poder fazer. Vai investigar, digamos aqui, o Vitor foi denunciado, né? Aí diz assim: tá, você vai fazer a investigação da vida do Vitor. Eles vão investigar a vida do Vitor. Se for observado que a vida do Vitor não tem nenhum indício de delito, de nenhum crime, o que acontece? Acabou. Disse: não tem como oferecer denúncia não, porque, em outras palavras, os pecados não estão lá no Vitor, foi transferido para o santuário. Esse é o juízo investigativo. No juízo comprobatório, que é a segunda fase, né? Primeira fase, investigativo. Segunda fase, comprobatório, que é o dos ímpios. Durante o milênio, foi olhar da vida do Vitor, aí o Vitor estava lá com uns indícios lá, o cara disse: rapaz, esse aqui, a vida dele tem um negócio aqui que tem que ser analisado. Basicamente é dizendo, ele não confessou os pecados, não transferiu para o santuário. Não foi para Jesus, não transferiu para o santuário. Durante o milênio, é o juízo comprobatório. Vai para o julgamento lá, na sala com o juiz, e vai lá, promotor, advogado,
E vão ficar dizendo, aí, ele fez isso, aí o advogado diz, ele não fez. O promotor diz, ele fez, tá aqui. É basicamente isso. Comprovatório. E esse negócio de juiz executivo? É porque depois que o cara é condenado, o que é que acontece? Tem a sentença, menino. O cara diz, ó, tá aqui. 50 anos de prisão. Não é assim? Então são três: investigativo, comprovatório, que é para comprovar os crimes cometidos, e o executivo, que é a sentença. Meu amigo, tá tudo claro. O povo não quer é por rebelião contra Deus mesmo. Os justos mortos, eles não ressuscitarão, senão depois do juízo, no qual são havidos por dignos, foi o que foi mencionado por Cristo aí, né? Os que no juízo foram havidos por dignos, terão parte na ressurreição. A ressurreição, segundo o que Jesus mencionou aqui, é depois do juízo, nas palavras dele aqui, né? Os que não haverem por dignos, eles terão, os que haverem por digno, eles terão parte na ressurreição dos justos. Quer dizer que o juízo é antes, né? Não se pode dar uma sentença sem que antes ter passado pelo juiz, né? Exato. Porque no caso que o irmão Maurício aí falou, é a realidade. Primeiro se investiga a vida da pessoa. Se não há indícios, cancela-se a investigação, porque já foi declarado que não tem como investigar a vida da pessoa, porque ela está sem culpa. Então, o que adianta nós ir buscar incriminar a pessoa que não tem culpa? Então, os justos estão inculpáveis diante de Cristo, diante de Deus. Então, resta agora os outros que têm culpa para resolver o problema diante da justiça, né? E o juiz de toda a terra vai fazer justiça. Então, quando falado aí sobre os que são dignos da primeira ressurreição, né? Na verdade são aqueles que foram achados sem culpa no juízo. Agora, a posterior situação dos ímpios é que os próprios justos vão resolver a questão. O interessante é que os anjos de Deus estão capacitados para analisar cada detalhe, assim como é a mesma coisa de um juízo aqui na terra. Constitui-se, o juízo está lá para resolver o problema, constitui-se o advogado, religiosamente falando, né, espiritualmente falando. Nós temos realmente o advogado constituído já, né? E se nós, agora analisando, a sociedade, são escolhidas dentre elas 7 pessoas idôneas, né, para compor o júri. Então, no céu tem a sua população, que são os anjos. Também são escolhidos, é aí onde entra aquela questão da Constituição Federativa dos países. Ela tem que estar de acordo com a Constituição Universal, vamos dizer assim. E lá é constituído diante da sociedade angelical 7 anjos para compor o júri desse juiz aí. E agora com um advogado, né? Cristo Jesus, certamente tem um promotor com base na lei, dizendo, ele cometeu isso, né? Se vocês observar, analisando lá, tem alguma coisa a ver, sim. João capítulo 5, versículo 45, né? Que alguém diz, mas o acusador é o diabo. Não, o diabo não vai estar, não tem lugar lá nesse local aí, não. Até do céu ele foi expulso faz tempo. Lá ele não entra mais, e esse juiz é lá no céu. Então ele é acusador aqui. Lá no juízo não. Lá no juízo é outro que acusa, com base na lei. Foi dada uma lei. E é com base nessa lei que foi dada que as pessoas vão ser acusadas. Porque a lei diz que a pessoa transgrediu. A investigação diz que ele realmente cometeu o delito. Foi comprovado lá diante do juiz que realmente ele cometeu o deslize.
precisa pagar a pena. É assim que funciona. Então, a gente observa o júri aqui na terra e olha para o céu, agora pode ver pela fé que realmente a coisa está acontecendo exatamente assim. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passado em revista, perante Deus, a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos primeiros que viveram na terra. O povo de Deus que vai ser julgado no juízo investigativo são foi mencionado aqui o povo do Advento, né? O povo adventista, mas também teve outros que creram no mesmo nome, né? Os primeiros que viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Interessante que o primeiro que passa lá no juiz lá vai ser aquele que foi morto primeiro, né? Exatamente. Começa por Adão, não, começa por Adão não. Começa por Abel. Foi quem morreu primeiro. É verdade. Abel verdadeiramente morreu primeiro. Então, o julgamento no juízo investigativo ele tem início pelos mortos, desde que houve nação no mundo. Os primeiros até os últimos, que diz que o julgamento, apesar de começar pelos mortos, ele finaliza com os vivos. Por que ele finaliza com os vivos? Antigamente ficava pensando, mas como é que o julgamento vai terminar pelos vivos? Eu imaginava que, por exemplo, se hoje o julgamento tivesse já acontecendo pelos vivos, os mortos tinham completado já e hoje estava no julgamento dos vivos. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que haverá um grupo de pessoas que eles não passarão pela morte. Esse é o grupo grandemente conhecido como os 144 mil. Né? O juízo começa pelos mortos de todas as gerações que aceitaram, finalizando com os 144 mil. É o povo que não vão passar pela morte, de que eles foram tirados dentre os vivos. Não morrerão. Os ímpios se resolvem depois. Os ímpios é depois, em uma ocasião posterior. Então, aqueles que morreram desde Abel até o último que vai morrer cristão, ou professamente falando, né, que professam o nome de Cristo, eles estão passando pelo julgamento. Quando finalizasse o julgamento dos que morreram, ou que vão morrer, inicia o julgamento pelos que não vão morrer, dos vivos. E os que não vão morrer dos vivos é só os salvos, né? Então hoje o julgamento está sendo efetuado, o julgamento de quem? Dos profetas cristãos, salvos ou perdidos, mortos. Mortos não teve qual a razão que tem que ser julgado os mortos, não foi decidido o caso deles, né? É porque Porque naturalmente a pessoa quando morre ela selou o destino. O que foi, acabou ali. Então é natural que se resolva o problema dele primeiro. É priorizando, né? Aqui nessa terra a gente resolve as coisas por prioridade também. Tem que atender um velho ou um novo que está na fila. Rapaz, entrar o velho também. O velho tem as suas preferências. Vamos resolver o problema do velho ou do novo. E os mortos, porque primeiro os mortos, os vivos ainda tem, sabe que vão morrer, mas ainda tem jeito para ele. Mas o morto tem mais esperança não, resolve logo o problema que morre. exatamente, porque vamos supor que eu trouxe um momento em que é o meu julgamento. Por exemplo, hoje eu estou vivo, né? Por que o julgamento vai finalizar pelos mortos e não começa pelos vivos? Porque na morte nós sabemos que o destino é selado, né? Então já pode julgar porque acabou ali. Por que o julgamento vai ter um momento que vai passar para os vivos? E quando é que vai ser esse momento de passe para os vivos? Quando a porta da graça ela for fechada. Quando a porta da graça ser fechada, eu mesmo estando vivo, já foi selado o meu destino. Agora eu posso ser julgado. Antes eu não, por exemplo, hoje eu não posso ser julgado
porque ainda tenho uma vida pela frente. Eu posso ou permanecer em pé ou cair. Então, no momento que o meu destino for selado e o Senhor dizer, esse dali foi concluída a obra no coração dele, agora ele pode ser julgado já. No caso, os vivos. Então, quando a porta da graça se fechar para mim, selou o meu destino. Agora eu posso ir diante do julgamento. Ou aprovado, que na realidade vai ser aprovado, né? Os justos, eles vão ser todos aprovados que não morreram. Então, por esse ato. O juízo só pode ser executado quando for analisado todo o caso, né? Assim que acontece, como o irmão mencionou aí. Quando o caso for analisado, pesado na balança do santuário, pesado de acordo com a lei de Deus, que concluir a questão do juízo investigativo, que a conclusão do juízo investigativo é que vai dar a sentença depois dele. O morto, ele é julgado antes porque morreu, selou, né? Então, a conclusão é quando o Senhor sair do santuário celestial e dizer, está feito. Fecha a porta da graça para todo mundo. Não tem mais chance de mudar, então agora pode entrar no juízo, os vivos. Mas antes não poderia. Porque só pela graça de Cristo pode se alcançar a salvação, né? E nesse caso, quando ele encerra e disser está feito, nem sangue mais existe para purificar pecado. Então as pessoas vão estar vivendo diante de um Deus sem intercessor. Certeza. Aceita esse nome, rejeita esse nome. O julgamento Aceita esse nome, rejeita esse nome. É natural um ser absolvido e outro ser condenado mesmo. Agora, por exemplo, o seu nome está lá, no livro da vida. O seu nome foi aceito. O outro lá foi tirado de lá, foi rejeitado. Porque às vezes as pessoas compreendem errado, né? Porque o pecado ele faz ser apagado, mas hoje o pecado não é apagado não. Seu nome ele está colocado uma vez, tirado uma vez só, né? Exato, o pecado hoje ele é cancelado. Do lado do seu pecado lá, quando você se arrepende, está lá. Perdoado. Ou, perdão. Aí, diante de todo o juízo lá, olha os autos, tudinho, olha os livros. Aí chega no fim lá, o Éder absolvido. Aí apaga tudo agora. Isso só no final. Para quê? Porque ele vai pegar os seus pecados e vai colocar sobre Satanás. Porque o pecado não tem jeito não, é só o fogo mesmo. Nesse caso, os que morrem, eles vão ser analisados caso cada um. Caso cada um. Caso no futuro. Exatamente. Agora sim, definitivamente. Lá no céu, você chegar lá, aí o irmão que eu achava que foi não está lá. Mas por quê? Aí vai mostrar o Que foi rejeitado. Né? rejeitado. O outro que está lá. Então veja só, Satanás, ele quer que eu e você pague pelos nossos pecados. Por quê? Porque é fogo em cima da gente. E se nós nos salvarmos, o fogo que era para nós vai para cima dele. É por isso que ele está fazendo tudo para que cada um se perca. É a questão lá do bode Azazel, Você né? queimado sozinho. Olha, o texto que o irmão mencionou aí, bem comentado pelos irmãos, é esse aqui, ó. Grande Conflito, página 483. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Por isso que a Bíblia exige uma cautela quando a gente julgar com respeito a uma pessoa que dorme, né? Pode ser que ela acorde, não morreu ainda. A gente vê o exterior, Deus vê o interior. Eu posso dizer, o irmão dormiu no Senhor, o nome foi aceito. Quando se diz aceita esse nome, é quando é comprovado lá diante do julgamento, né? Então, por exemplo, morreu um irmão, morreu na fé, morreu, né, coberto pela graça de Cristo, o Senhor perdoou e purificou seus pecados, aceitou o nome dele. Eu, porém, posso não saber, meus irmãos, mas lá no céu o registro é inteiramente confiável e certo, né? Agora pode ser que um que morreu na fé, como menciona aqui, ó, quando alguém tem pecado que permanecem ou permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será o quê?
omitido do livro da vida. E o relato de suas boas ações são apagados do livro memorial de Deus. Tem 2 livros que registram, um registra o nome e outro registra as ações. É o que, por exemplo, quando os israelitas pecaram lá naquela ocasião que foi quebrado as tábuas, que eles entraram em transgressão lá do primeiro mandamento, né, do segundo também, Moisés fez uma oração intercessória por eles e disse: Senhor, perdoe esse povo. Se o Senhor não perdoar ele, me risca do livro da vida. Em resposta, o Senhor disse, Êxodo capítulo 32, versículo 33, eu apagarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Como vocês viram, eu não vou apagar o teu nome não, que não foi tu que pecou. Eu vou apagar o desse povo aí, que pecou e não se arrependeu. Depois mandou que destruísse o povo. A gente conhece a história lá. E outra coisa, tem esse livro que registra o nome no livro da vida, chama livro da vida, que é tirado no momento que ele morre, ou no momento lá que, na verdade, o que a porta da graça fechou é dos salvos, né? Mas no momento que a pessoa morre e os pecados não foram perdoados, e nem arrependidos, e nem abandonados, é o momento em que rejeita o nome. O Senhor diz, apagarei do meu livro todo aquele que peca contra mim. E outra coisa, tem o outro livro de registro das ações, envolvendo palavras, pensamentos, tudo, né? Diz que o Senhor vai julgar até as coisas que estão escondidas. Então, essa ocasião também é mencionada em Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Lá Ezequiel fala que, mesmo a pessoa sendo justa, mas se voltar as costas para os mandamentos, tudo que foi escrito na vida justa dele não vai ser levado em conta pela transgressão em que ele se encontra no momento. É esse momento aí que é tirado tudo que foi feito de justiça. Por quê? Entrou novamente em transgressão. No caso, esse julgamento que é feito agora é o julgamento do fiel, né? Exato. Se for basear pelo julgamento do homem, quase todo mundo é do céu. Todo pessoa que morre, isso é realmente que o irmão morreu. Ele tem a salvação. Está selado. Mas ele está dizendo, se esse irmão morreu, tem que confessar com o pecado e se arrepender. Quando ele chegar no céu, qual vai ser a minha reação lá? Cadê o irmão? Se ele não tiver passado pelo julgamento, a dúvida dele vai lá, né? Porque o selo não tem, né? Um selo de Deus, o outro selo. Mas morreu selado, não morreu. Todo mundo morre selado. Então, nesse caso, eu comparo uma questão lá de luta, né? Se Deus tivesse eliminado luta imediata, a dúvida ia continuar na mente dos anjos. Mas como o Senhor, na sua sabedoria, permitiu que ele se revelasse, né? Para que eles entendessem, e aí ele eliminou a dúvida. No caso, o julgamento caía. É exatamente, o Senhor quer que o nosso caráter seja revelado. O bom caráter ou o mau caráter, mas todo caráter tem que vir à tona. Não, é assim, no caso, eu olho para o irmão Marquinhos, para o irmão Marquinhos, quando eu olho para o irmão, primeiro bom caráter, mas exterior. No interior eu não conheço. De repente o irmão morre. Mas existe algum pecado acariciado que ele não se arrependeu da confessão. Mas para mim o irmão morreu, perfeito. De repente me encontra no E céu. lá no céu eu encontro ele. E aí, se não houver uma revelação do que ele, o pecado que feriu ele, eu vou continuar com a minha mente preocupada. O Senhor faz o julgamento exatamente para o céu não ter sombra de dúvida. Todos vão saber por que o irmão não acabou. É por isso que o julgamento, ele tem que ocorrer. E tem que passar pelas fases que o Maurício mencionou. Investigação, comprovação e execução. Para que seja comprovado e possa dizer no final de tudo, justo e verdadeiro são os teus juízos. Deus agirá com justiça em todas as coisas. Né? Então, só para a gente entender aqui, uma coisa a gente tem que ter cuidado, especialmente como nós podemos passar em julgamento, quando nós descermos ou quando
nós passarmos pelo momento da porta da graça se fechar, termos o cuidado com o nosso registro. Diz que tudo é pesado na balança. Tudo que nós falamos, agimos e pensamos é pesado. A obra do juízo investigativo e a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. A obra do juízo investigativo e a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Porque quando o Senhor vier, já vai estar concluído o juízo investigativo. Aceita sinônimo e rejeita sinônimo. Antes da vinda do Senhor, até porque quando o Senhor chegar, os justos que morreram no Senhor vão ressuscitar já para subir com Ele. Não vai passar por um processo momentâneo de julgamento. Vão ter sido julgados antes mesmo de Cristo voltar. E também os justos vivos. Por isso a necessidade de chegar quando eles chegarem diante do Senhor. Já a gente leu um texto que a gente passou bem no começo, diz que aqueles que forem julgados, eles vão ter que passar pelo registro lá no céu, vai ser comprovado o que eles fizeram, porque a ressurreição é posterior ao julgamento. Porque quando eles ressuscitarem já é para ter sido julgado. Um justo não vai ressuscitar antes do julgamento para passar pelo julgamento, porque no caso seria a condição dos ímpios. É necessário que ele seja julgado primeiro para que seja reconhecido como herdeiros de céu. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluir o juízo em que seu caso deve ser investigado. É impossível que os pecados sejam apagados antes da conclusão do juízo investigativo. Quando a pessoa morre, aí entra no momento de julgamento. Essa questão é muito séria aqui, nós. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas no livro. É o que fizer Apocalipse, né? Então, isso aí significa que nós devemos ser muito cuidadosos quando falar, quando pensar, quando agir, entendeu? Porque tudo passa para o livro e nunca mais é tirado. Nunca mais é tirado. Toda palavra mencionada, seja boa, seja mal, ela não será apagada mais não, só no juízo. Exatamente. Esse juízo é o momento oportuno de nós mostrarmos a provas em favor de nós, através da obediência completa ao Senhor. Só que aquilo, quando você pensa contrário à lei de Deus, você peca até no pensamento. E isso vai registrado, vai estar no livro. Se você arrepende, não vai ser apagado imediatamente não. Não vai ser cancelado, por exemplo, assim, imediatamente. A questão do juízo é séria. Porque vai estar lá, mas se você se arrependeu, simplesmente vai estar do teu lado como aquele pecado do seu pensamento contrário à lei de Deus, foi perdoado. E está lá registrado também. O teu pecado está registrado, mas está registrado que foi perdoado. Satanás disse que ele não vai saber que está escrito do lado dos nomes do perdão. Isso é coisa muito séria, né? Aí, realmente, no final de ver a sua situação por completo, aí sim, lá no final ela está sabendo. Isso aqui está registrado, mas está tudo perdoado. Amém. E ele ainda não é assim esquecido, ele é jogado nas costas do bode Azazel, né? Olhando para o santuário terrestre. Para entender isso investigativo, é bom que se estude Levítico 16. Porque o investigativo é a purificação do santuário. Para entender a purificação do santuário celeste, a gente tem que entender a purificação do santuário terrestre. Porque no santuário terrestre era assim. Exatamente. Era levado o sangue de um dos bodes, né, lá para dentro. Depois que o sumo sacerdote confessava os pecados do Israel como um todo, em cima daquele bode, levava-se o sangue,
ministrava-se o sangue do Santíssimo. Depois de concluir toda a cerimônia, o sumo sacerdote saía, removendo os pecados do santuário e jogava em cima de Satanás. Mas por que jogar em cima de Satanás? Porque Satanás é o mandante do crime, meu filho. Entendeu? Não vai julgar, não é só o que executou, não. O mandante do crime também vai. Ele tem que ser culpado pelo que ele fez. É verdade. A compreensão exatamente do juízo investigativo pelo o povo, os pioneiros, né, lá de dentro, ela só foi possível pela compreensão do santuário terrestre. Foi através da doutrina do santuário que foi compreendida a doutrina do juízo investigativo, por todos os que compreenderam e aceitaram essa mensagem. Foi que entenderam o desapontamento. Né? Exatamente. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso, como o irmão falou. O irmão Vasconcelos falou. Até o seu pensamento, ele vai ser registrado lá. É engraçado. A gente pensa que geralmente a gente atrai a mente que é registrado o que é mal, mas segundo o que é escrito no Eclesiastes, quer seja bom, quer seja mal. É escrito os pecados, é escrito as transgressões, que é o pecado, é escrito as omissões, é escrito a falta de zelo. Pense em tudo que você pode fazer a favor ou contra a lei de Deus, que é tudo escrito. Não passa nada Interessante sem essa que seja questão registrado. também, irmão Marquinhos, é que para uma investigação ser feita precisa dos investigadores, né? Os agentes. E os agentes dessa investigação são os anjos. E agora, como o anjo vai agora escrever, irmão, do meu pensamento, só pode ser alguma coisa muito maravilhosa e tem a ver com o Espírito de Deus mesmo na questão. Porque um anjo por si não lê pensamento. E ele faz o relatório fiel. Tem um texto desejado, página 700. Diz assim: os anjos, sob a direção divina, são todos poderosos. Quando Deus manda, vai lá ler a mente dele. É porque exatamente o que faz essa leitura da mente é o Espírito Santo. Aí alguém por causa disso diz, os anjos é o Espírito Santo. Não, irmãos. Os anjos são agentes que trabalham em favor da questão de... Exatamente. Agora é essa a questão. É como se Cristo agora, a presença de Cristo ali, leu tudo. E foi dado poder para os anjos fazer o relatório. E daí? Qual é o problema? Eles anotam fielmente todo o pensamento. Agora, por outro lado, e os anjos do mal, Satanás, pode ler o teu pensamento? Não. Aí onde está a questão? Não estão sob direção divina. E só Deus pode exatamente ler o pensamento. Eles colocam, né? Exato. Se você tem um pensamento mau, eles são dos anjos maus, né? Quão solene, quão importante é esta consideração. Vamos atentar para isso aqui. Dia após dia, levado para a eternidade. É como o irmão falou. Mano, tem nada que se passa na nossa vida que não seja levado para a eternidade, para os livros do juízo. Tudo. Diz que é levado tudo o que foi feito, até os que estão escondidos. Talvez o Espírito tocou. Eu sempre gosto de pensar assim, como é que a pessoa sente o toque do Espírito, não tem? Aqueles que querem fazer algo quando sente o toque do Espírito. Não, eu vou me batizar quando o Espírito Santo me tocar. Eu vou abandonar a carne quando o Espírito me tocar. Eu vou santificar o sábado quando o Espírito me tocar. Que toque do Espírito é esse? As palavras que eu lhe digo O Espírito aqui são Espírito. quer tocar, mas ele fecha o coração. Aí o Espírito não pode penetrar.
As palavras que eu lhes digo são espírito e são vida. Quando eu recebo a palavra de Cristo no meu coração, eu fui neste momento tocado pelo Espírito Santo. Eis o momento oportuno de eu tomar a minha decisão. Não tem gente assim que conhece a mensagem, não conhecia a mensagem hoje, mas só que quando o Espírito me tocar, eu vou aceitar essa mensagem e viver. Não pensando ele que aquele momento tocado e rejeitado foi escrito nos livros do céu. A negligência, todo o pecado vencido, não é somente os que foi praticado, não. Todo o pecado vencido, toda inclinação vencida, todo o mau hábito vencido, pela graça de Cristo também estão registrados e vai ser como provas de que o juiz, ou na aprovação, foi feito com justiça. Então, quando você pensar naquela mínima coisa, eu sempre gosto de pensar assim, a gente está sozinho pensando numa coisinha simples. Não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Tenha em mente que aquilo também vai estar registrado lá. As pequenas. Diz que as raposinhas, pequenas é que destroem asinhas. Então, temos muito cuidado para que os dias que nós passamos aqui, ao ser levado para os registros do céu, não sejam de homens e mulheres, depois do conhecimento do Senhor, serem transgressores de sua lei. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Nós fazemos escondidos, mas aos olhos do céu, registrados pelos anjos, estão todos sendo anotados. E o quanto nós nos depararmos diante do juízo, eu não sei se aqui fala um texto. O assunto do santuário, não sei se a gente vai passar por ele, mas diz que nós podemos até esquecer o que nós fazemos. Mas no dia do juízo não vai ter esquecimento. Às vezes eu falei uma palavra para o irmão Vasconcelos bem aqui que não foi uma palavra conveniente. Só que eu esqueci, eu não lembrei de pedir perdão para o irmão. No dia do juízo o Senhor vai mostrar o mesmo momento. Rapaz, se eu não lembrar desse pecado aqui, mas realmente eu fiz ele mesmo, não tem como lembrar. Por isso é bom fazer que nem Davi, senão eu perdoo até por aqueles pecados que eu não lembro. É verdade. O assunto do santuário, olha a ligação que tem, né? O assunto do santuário e do juízo investigativo, ele deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Quem é que conhece aqui a doutrina do santuário, o assunto do santuário? Os irmãos conhecem, né? Eu estou lendo agora, mas eu conheço. Quando a gente fala conhecer, não quer dizer, quando o Maurício mencionou, não sabe tudo, né? Mas conhece aquilo que o Senhor já nos deu. Né? É necessário, é indispensável que todo povo que quer adquirir a vida eterna de Jesus conheça este assunto do santuário. Para que conheça também o juízo investigativo. Para que saiba se posicionar no lugar correto diante desse juízo. Nós vamos passar por ele. Uma hora ou outra vamos passar. Aqueles que já morreram antes de nós estão passando por esse julgamento. E nós vamos passar por eles ou cedo ou tarde. De todo jeito vamos passar, salvos ou perdidos. O apóstolo São Paulo diz que quando ele queria fazer o bem, ele estava fazendo mal. Então é um dilema, é uma luta constante. Tá? Então isso tem muita coisa a ver com os nossos atos. Quando o nosso pensamento está dizendo eu faço ou não faço, faço ou não faço. Quando diz não faço, é melhor você consultar o Senhor para saber se Ele pode liberar ou não a hora de você fazer o que é necessário. Exato. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Vai estar diante do juiz. Lá quando Daniel presencia esse julgamento, julga o juiz investigativo, Daniel 7, versículos 9 e 10, quando vê, diz que ele vê um ancião de dias. Uma vez um irmão me perguntou, que na verdade ele me perguntou não, ele me falou que quem julga é o Pai. Está o ancião de dias lá,
diante do tribunal. E a irmã comenta que o ancião de dias é Deus Pai, ele que julga. Mas não esquece que aquele que é juiz, que tem esse atributo, como o infinito Deus, aquele que é o autor da lei, que sabe julgar, foi mencionado por Cristo, João 5, 22, 27. Eis que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Embora o Pai seja juiz, quem vai negar que Deus o Pai é juiz? Eu não nego. Se Cristo tem esse atributo, é porque ele recebeu de quem? Do Pai. Toda a autoridade me foi dada no céu. Além de João capítulo 5, versículo 22, versículo 27, dizendo que o Pai ninguém julga, o julgamento foi dado a Cristo, né, que é o Filho do Homem. Irmão White fala em um texto de meditação matinal na consagração, hoje, página 335, de forma clara. João é bem claro já, né, mas quando temos a lei e o testemunho, a coisa fica mais clara ainda. Né? Olha o que ela diz. E Cristo foi feito nosso juiz. Verso 27, João 5. Ninguém julga, o Pai ninguém julga. 22. Agora a irmã White. E Cristo foi feito nosso juiz. O Pai não é o juiz. Ficou claro? O Pai a ninguém julga. João 5, 22. A irmã White. Minha consagração hoje. O Pai não é o juiz. Aqueles que dizem, não, o juiz é o Pai. O Pai não é o juiz. Irmão, não que ele não tenha esse atributo, mas Exatamente. que nessa É porque ocasião ele deu para o seu filho. ele estabeleceu que Já fosse acabou. assim. Quem aceitar já entra na vantagem. Exatamente. Tem um versículo também que a gente vê, João fala, a irmã White fala, se eu não me engano, Atos 10, 42, Maurício confirmou para mim, diz que Paulo ele fala que foi estabelecido para que seja juiz o Filho. Só confirmar. Enquanto o irmão encontra o texto, ainda na minha consagração hoje, olha só, a irmã White diz assim, aquele que se revestiu da humanidade, agora é só olhar João 5, 27. Aquele que se revestiu da humanidade, aquele que era Deus, se fez homem, e não deixou de ser Deus mesmo se fazendo homem, e viveu neste mundo vida perfeita, será quem nos há de julgar. Só Ele pode ser nosso juiz. Porque ele se revestiu da humanidade. Exatamente. Se ele não tivesse sido humano, ele não seria nosso juiz. Exatamente. E nem o nosso advogado também. Atos capítulo 10, versículo 42. E foi a ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos e mortos. Parece que está falando juiz investigativo aí também, né? Mencionando aí. Olha, quando a irmã menciona, eu já vi alguns comentários sobre isso. Não acreditar porque foi a irmã White que mencionou. Foi inspirada pelo meu espírito, sabemos, mas ela tirou isso aí do próprio pensamento dela? Se observarmos bem, ele foi feito nosso juiz porque ele se fez homem. A irmã White é clara nisso também, o testemunho Select, por exemplo. Ou melhor, lá no Testemunho para a Igreja, né? O volume 9 diz que Cristo assumiu a humanidade. Ele assumiu a humanidade para poder ser nosso juiz. Olha que maravilha. Exatamente. Cristo é o nosso juiz. O juiz que nós vamos nos comportar, vamos nos encontrar diante dele é o nosso amado Jesus. Porque foi construído por quem? Pelo Pai. Pelo Pai, que ele fosse juiz. Né? Quando foi atribuído a Cristo todos os atributos que ele tem da divindade, Colossenses 2,9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, quando isso aconteceu no céu, aí teve ciúmes. Você acha que
né, o inimigo que tem esse pensamento de tirar os atributos que residem em único ser perfeito e harmonioso. Quando você vê um espírito dizendo que Cristo não é Deus, que Cristo não é juiz, que Cristo não é advogado, que Cristo não é espírito, que Cristo não é ser humano, não foi um ser humano completamente, que Cristo não foi Deus completamente, esse espírito é aquele mesmo que se rebelou lá no começo. Ele é tudo. Não tente limitar Deus. Solenes são as cenas ligadas à obra final de expiação. Momentosos interesses nelas envolvidos. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vírus. Alguém sabe quando a porta da graça fecha? Nós sabemos que vai ser o momento em que João fala lá no livro de Apocalipse capítulo 22, aquele que é injusto, 22:11, continue na prática da injustiça. Aquele que é imundo, continue na prática da imundícia. Agora do outro lado, aquele que é justo, e aquele que é santo, continue a santificar-se. Há quem diga que esse momento, há quem é justo continua a santificar-se aí. O pecado ainda não foi totalmente abandonado, ainda há uma santificação. Não. Aquele que alcançou a perfeição de caráter, ele vai continuar nessa condição. E nós vamos, no momento em que fechar a porta da graça, nós vamos chegar no nosso ápice de caráter, alcançar tudo. Diz que nós cresceremos para toda eternidade. Só que o pecado, ele vai ter que ser abandonado até o momento em que Cristo dizer está consumado ou feito. Né? E só para pontuar, só para falar isso. Amém. E o Leandro Quadro disse que a gente é analfabeto funcional. Sabe o Jair chamando? Que a gente é analfabeto funcional. Já, mas não interessa o que o Leandro ou qualquer um diga, não. O que vai interessar é a palavra de Deus. Vocês lembram o texto que eu citei aqui no princípio? Aqueles que estão sentados na poltrona de Satanás? Sem nenhum medo de errar. Já que tu falou o nome, eu não estou falando o nome, mas ele está sentado na poltrona de Satanás. Porque ele está dizendo que não é possível parar de pecar até que Cristo volte. Vamos continuar pecando? Vamos não. Ele vai continuar pecando até Cristo voltar se ele não se arrepender. Eu só mencionei isso aqui, porque quando o texto diz santificar-se, a ideia que ele quer transmitir é de que a pessoa, os santos, continuarão pecando e terão que continuar vencendo pecados que ainda não venceram. Mas sem nenhuma justificativa, o pecado vai ser chamado pelo seu nome e o pecador também tem o seu nome, filho do diabo, pode ser de quem for. Então nós não temos que ter medo de chamar o pecado e o pecador pelo nome, não. Seja ele quadro, ou seja ele quino, seja grande. Esse mesmo rapaz aí, ele menciona a questão lá de 1 Coríntios 10:17, 10:23, falta de fé. Romanos 14:23, né? Diz que falta de fé é pecado. E aí menciona a questão do tempo de angústia. No tempo de angústia, só para esclarecer aqui para os irmãos que já se depararam com a situação ou se deparar com explicações desse tipo. Né? No tempo de angústia, os 144 mil, eles terão falta de fé sim. Vão ter ou não vão ter? Vão ter falta de fé. Mas a falta de fé dos 144 mil é em quem? Neles mesmo. A falta de fé que é pecado é a falta de fé em quem? Em Deus. Eles vão estar desconfiando de Cristo como seu Salvador? Eles vão estar desconfiando de quê? Deles, que são pecadores e merecedores da graça do Senhor. Então, na verdade, a falta de confiança em mim mesmo é que vai me ajudar a confiar no Senhor. Quando eu confio em mim mesmo, aí eu estou cometendo o pecado.
Essa que é a falta de fé que é pecado. É quando eu confio em mim mesmo para conseguir, para fazer qualquer coisa. Falta de fé que é pecado é a falta de fé nos métodos de Cristo para nos salvar completamente. Outro detalhe, mas que esse negócio aí, eles dizem assim, é porque na Bíblia tem várias definições de pecado. Aí eu me lembro de novo, o problema é porque eu fico bem chateado. Ele diz que a gente é analfabeto funcional. Qual a definição de pecado que a Bíblia dá? O livro Fé e Obras diz que a única definição de pecado que tem na Bíblia, definição de pecado que tem na Bíblia é de 1 João 3,4. Se alguém conhece outro, então tem que dizer que Ellen White não era inspirado. Ele diz que é a única definição de pecado que tem. Aí ele diz assim, não, irmão, mas falta de fé é pecado. Isso é a definição de pecado? Não. A definição é pecado é. É igual dizer o que é doença. Gripe é doença, pronto. Então câncer não é doença. Leucemia não é doença. Não, eu tenho que pegar a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, a transgressão da palavra de Deus como um todo. Aí ele quer pegar o nosso estado, porque mesmo com a porta da graça fechando, a carne que a gente vai ter continua sendo carne pecaminosa, não vai mudar. Mas o caráter dos santos vai estar fechado. Aí ele diz, não, mas ele continua sendo pecador, ele continua tendo carne pecaminosa. Até Cristo voltar. Mas cometer pecado, se cometer o pecado, está perdido. Ou ter perdão sem sair. E Cristo está fora do santuário e derrama sangue. Como é que a pessoa vai se salvar? Não é só pelo sangue de Cristo. Porque queremos ou não, está levando pessoas para se perder. É verdade. A influência está contaminando alguém. É o que eu costumo dizer para o povo. Eu digo, ó, o povo adventista do sétimo dia, como um todo, põe de onde você quiser. Ele foi chamado para chamar o povo à guarda dos mandamentos de Deus. É para ensinar o povo os mandamentos de Deus, mas é para guardar. E muitos estão dizendo assim, não é possível. Quem foi que disse que não era possível? Satanás. É para mim dizer, gente, é difícil, eu sei que é difícil, mas nós temos Cristo para nos ajudar, para nos perdoar o pecado, para nos lavar da injustiça. Não, o povo está dizendo, ô irmão, quanto mais você peca, mais graça você tem. Isso. Eu digo, rapaz, vou ignorar um desse. Maurício, ó, veja bem o que está escrito em 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se não é pesado, é maneiro. Exato. Se é maneiro, é possível observar, é possível guardar, é possível você estar com Cristo, é só aceitar. Amém. Quando diz que a importância de conhecer o juízo investigativo e o assunto do santuário, que é a base desse juízo, é por isso, irmãos. Como é que eu passei um texto, a gente comentou, mas eu passei um texto que diz que quando a porta da graça fechar, é o momento que é terminado o juízo. Como é que depois que termina o juízo, eu ainda vou cometer o pecado e ser perdoado? Como é que funciona isso? Se o meu julgamento já aconteceu. Não tem dois juízes. Não tem dois juízes. Se o meu julgamento aconteceu ontem. Aí hoje eu cometo o pecado de novo. Aquele juiz vai vir de novo me julgar hoje? Falando nessa questão do juízo. A porta da graça foi fechada para pecar e para não pecar. Encerrado o papo. Os ímpios continuarão na prática Da impiedade. da impiedade. Eles continuarão em transgressão, mesmo assim, né? Agora os salvos continuarão guardando a lei de Deus. Vamos atentar para vamos ficar com esse texto aqui, tá? Para a gente finalizar. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal, depois que for terminado o juízo investigativo. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo. A gente vai entender que fala do juízo investigativo. Todos inconscientes de que a decisão final irrevogável. E como é que eu vou pecar se a decisão já foi tomada e ela é irrevogável? Quer dizer, se eu tenho alguma mancha quando o juiz for executado em mim, se eu tenho alguma mancha,
essa decisão é irrevogável. Vai mais aqui. Não sai mais não. E se eu fui salvo também, não se perco mais não. Eu decidi, pode comemorar, né? Foi pronunciada a decisão revogável aonde? No santuário celestial. Eu só pego um exemplo aqui. Aqui no Brasil a gente tem uma Suprema Corte, né? Chamado Supremo Tribunal Federal. Para as decisões do Supremo Tribunal Federal não tem recurso. Depois que ele toma uma decisão de condenar, acabou. Está decidido. Ou seja, não pode ninguém entrar com recurso para revogar uma decisão da Suprema Corte. Com o Senhor também é a mesma coisa. E ainda mais que o mesmo advogado é o juiz. É ele que conhece o cliente e sabe se o cliente vai se salvar ou não. E mais supremo do que o Senhor não existe, né? Então, que essa mensagem do juiz investigativo que nós estamos durante esse período está sendo registrado nos nossos atos, palavras e pensamentos, para que quando eu descer ao pó, eu entrar nesse julgamento. Ou quando a porta da graça se fechar para mim, se eu, no caso, fazer parte dos 144 mil, eu vou passar por ele. Como está a nossa vida diante dos registros celestiais? Diz que a porta da graça ela vai se fechar primeiro para o povo durante o sétimo dia. Diz que vai ser admitido um grupo de pessoas mesmo depois que os adventistas perderem a oportunidade. Quer dizer que o juízo é mais cedo para mim um pouco, né, do que para alguns talvez, né? O que eu estou fazendo com a minha vida e com os dons que o Senhor me deu, com a vida, com os talentos, com a verdade que me foi dada por tão alto preço? Eu vou voltar de novo para a história dos cristãos primitivos. O que eles sofreram, irmãos, para que essa verdade estivesse entre nós? O que os pioneiros passaram, a gente estava acompanhando aqui mais os irmãos, o que muitos defensores da verdade passaram, enfrentando seus próprios irmãos com respeito a questões doutrinárias para que essa verdade chegasse até nós hoje. Embora o nosso povo tenha entrado numa escuridão de conhecimento da vontade do Senhor, Deus utilizou pessoas tementes ao Senhor para nos trazer essas verdades até hoje. E o que nós estamos fazendo com ela? O que eu faço com uma verdade dessa? Está sendo engavetada sem o procedimento e execução. E isso para alguns e para outros não. Para mim não. Exatamente. Essa mensagem é uma mensagem para todos os que querem alcançar a vida eterna. E eu sei que nesta manhã todos estão com esse objetivo. Então que cada um aceite no seu coração essa verdade. Aceite cada um no coração o toque do Espírito pela sua palavra. E se convertam ao Senhor, que eu me converta ao Senhor, para que Ele possa me usar nesta grande obra que a gente tanto menciona, que é a mensagem, primeiro, do segundo, do terceiro, o anjo. Amém. Que o quarto anjo, ao chegar com o seu grande poder, que eu possa ser um vaso preparado para receber esse grande poder e proclamar a verdade com grande intensidade. Amém. O Senhor volte e nos encontre preparados, purificados, santificados pelo seu sangue. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, que possamos levar o Senhor no coração nesta manhã. E o irmão vai aqui, para a glória do Senhor, cantar um. O diretor aí? Diretor de música? Diretor de música? Isso. Na verdade, nós conhecemos só um diretor, né? E ele não mora aqui na terra. Quer dizer, ele não e sim, né? Está nos nossos corações. Mas esse diretor é tão maravilhoso que ele passa pra gente algo que faz bem, né? São os dons que é dados. Mas cada um de nós temos esse privilégio. Vou cantar um hino 184. Deixa a luz do céu entrar. Amém.
se isso acontecer, certamente nós triunfaremos, pela graça de Deus, no dia do juízo. Ou no ajuste final, né? O juízo já está acontecendo, mas vai chegar o ajuste final. Né? E a luz também já está entrando. Então, nós devemos fazer de tudo para que essa luz não seja impedida de entrar. Né? Tu anseias hoje a salvação fluir, tem desejo de a escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Esse é o grande segredo que nós temos, né? É deixar que a luz, cada dia mais, possa entrar. Às vezes a gente imagina que Jesus bateu só a primeira vez, né? E ele continua batendo na porta. E nós temos que continuar abrindo a porta. Toda luz vai entrar, seremos bem-aventurados. O pregador vai pregar, vai orar agora. E em seguida, já é de praxe, nós vamos dar aquele espaçozinho para os irmãos dar as suas palavras finais, aqueles que desejarem, tá? O irmão Marquinho, não sei se ele passou alguma oportunidade para alguém orar, eu acho que é ele que vai orar. Eu queria, antes da oração, eu queria fazer um apelo para os irmãos. A gente não tem muito costume de apelo, só que não é apelo para os irmãozinhos aqui na frente não, tá, irmão? É só um apelo da aceitação da mensagem, né? Da aceitação não somente dessa mensagem, mas de todas as que foram passadas aqui. Porque assim, eu vejo que na vida de muitos, essa ocasião, sei que muita gente sai diferente daqui do acampamento, mas tem muita gente que vem e volta do mesmo jeito. Não seria um prazer, uma alegria, nós aproveitarmos esse momento num sentido profundo, de apreciar as mensagens ao ponto de, pela graça de Cristo, viver essas mensagens? Momentos como estes, eles não passarão mais. Verdades, talvez verdades como essa que nós estamos ouvindo aqui, que ouvimos aqui nestes dias, talvez nós não nos depararemos mais com elas. E o apelo que, na verdade, o Senhor faz para cada coração é que aceite o momento da batida que o Senhor bate. Eis o momento, irmão. Não espere o momento de outra forma. Quando a mensagem bate no seu coração, te mostrando o que tu deve fazer, é o momento que você deve abrir, que eu devo abrir. E o apelo de Cristo nesta manhã, como aquele que quer te salvar, como aquele que quer me salvar, é que aceite a mensagem, não somente reconheça que é verdade, mas demonstre na vida como
Cristo, João e Cristo e os apóstolos disse: demonstrem frutos dignos de arrependimento. Que o apelo de Cristo esteja no íntimo e no profundo de cada coração. Que a mensagem seja aceita e seja vivida e seja testemunhada ao mundo que precisa. Não vai adiantar de nada eu participar de N acampamentos e o acampamento das verdades não for real na minha vida. Que o reino de Deus não seja real na minha vida. Não vai adiantar de nada. Então esse é o apelo que o Senhor, através de sua palavra, tem feito todos esses dias. É que a mensagem seja aceita, que a mensagem seja vivida, que o poder de Deus seja manifestado na vida de todos aqueles que querem ser salvos. Amém. Nós vamos orar. Nosso amado Jesus, o juiz de toda a terra, Senhor, aqui reconhecemos a Tua soberania diante de nós que somos tão pequenos. Amém. Nós sabemos que somos maus, Senhor, transgressores da Tua lei. Sabemos que nada de nós há de bom. Mas também nós sabemos que temos, antes de um juiz, temos um intercessor que está disposto a perdoar todos os nossos pecados, Senhor. Amém. Talvez nós tenhamos aqui muitas vezes pronunciado nos lábios confissão, arrependimentos, mas o Senhor que pesa o íntimo do coração sabe que na vida ainda não houve arrependimento, Jesus. E por isso te pedimos que pelo Teu sangue, que o Senhor nos purifique de toda falta que possa nos prejudicar e nos colocar de fora do Teu reino no juízo. Senhor, nos ajude a reconhecer as nossas falhas, nossos maus hábitos, em tudo que se relaciona à vida, em tudo que se relaciona à santificação, que possamos estar atentos como no dia do juízo terrestre no santuário, que devíamos analisar com cuidado as nossas vidas, ser vigia de nós mesmos no sábado cerimonial, que é o dia da expiação, que possamos nos vigiar para que as nossas palavras e pensamentos possam mostrar e testificar no dia do juízo que nós somos salvos e transformados pelo Teu poder. Amém. Por isso nós te pedimos força, capacidade, Senhor, física e intelectual para viver as Tuas verdades, para poder demonstrar ao mundo que o Senhor pode salvar completamente. Amém. Tire a fé que temos em nós mesmos e coloque em nós a fé no Senhor, que é a fé que os remanescentes terão. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento, pelas mensagens, que ela possa achar lugar nos nossos corações e assim ser testemunha de que o Senhor quer um povo preparado para que possa preparar um outro povo. Amém. Obrigado, nos perdoe sobre qualquer falha que nós cometemos diante do Senhor. Nos purifique para o Teu reino e nos dê um restante de dias sob Teus cuidados eternos. É no Teu nome santo, pelos Teus méritos divinos, Senhor, que nós suplicamos essa graça e essas bênçãos. Amém. Amém, Jesus. Amém.